Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui do YouTube da Fast Capital. Hoje, dia 26 de setembro de 2023, setembro na reta final. Muito prazer, eu sou Elizade, coordenadora de conteúdo aqui da Fast. E agora a gente vai comentar os principais acontecimentos aí do mercado para o dia de hoje, o que fica no radar e o que pode impactar os seus investimentos. Começando com os Estados Unidos, eu adoro começar com o mercado americano por uma razão muito simples. Ele costuma ser o driver aí que acaba movendo as outras bolsas, as outras economias, e é exatamente o que está acontecendo no dia de hoje. O pessimismo e a aversão ao risco é geral no mundo agora pela manhã, e os futuros de Nova York vão cedendo aí com esse pessimismo geral, tá? Basicamente, em meio aí às indicações de uma política monetária mais restritiva, que a gente vem comentando desde a quarta-feira passada, a reunião, na verdade, do Fed, né? E aí, em meio às sinalizações do Fed também, que a gente viu na quarta-feira, e claro, o impasse do orçamento americano, que eu também comentei no dia de ontem. Tinha comentado que alguns Fed Boys vão falar aí nessa semana. É muito importante a gente ficar atento às falas. E ontem, então, o Fed Boy de Minneapolis acabou falando e afirmou que, dada a surpreendente resiliência da economia americana, que muita gente tem visto aí nos últimos relatórios de payroll, etc., vários dados econômicos mostrando justamente isso, o Fed, então, vai precisar aumentar mais as taxas e mantê-las mais altas por um longo tempo, né, por mais tempo. Isso, obviamente, preocupa bastante os mercados e acende aí um sinal de alerta, principalmente em relação à recessão da economia americana, tá? É importante a gente destacar aqui também que a Moody's alertou que uma potencial paralisação do governo, assunto que também preocupa muito por lá, pode ser aí muito negativa para a classificação dos Estados Unidos. Então, mais um ponto de alerta aí, trazendo risco para os negócios. Bom, basicamente, então, a gente tem mais alguns dados importantes para o dia de hoje, que podem piorar o cenário. A gente tem dados sobre a confiança do consumidor e atividade manufatureira dos Estados Unidos, esperados, então, para o dia de hoje, que podem aí fornecer um pouco mais de pistas sobre a economia, essa trajetória do juro americano por lá. Bom, bora comentar um pouquinho de Ásia agora, então. A Ásia fechou a segunda sessão consecutiva de queda. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para falar para vocês. Basicamente, então, repercutindo todo esse pessimismo, principalmente com os Estados Unidos, e acaba aí contribuindo mais um dia para a aversão global, tá? E commodities segue em queda, incluindo o petróleo. Comentando agora sobre os principais fechamentos por lá, a gente teve Tóquio fechando com uma queda de 1,11%, Hong Kong fechando com uma queda de 1,48%, o principal índice da China, o Shanghai Composite, fechando com uma queda de 0,43%. E além dessa preocupação com, obviamente, a economia americana, é óbvio que vem pesando a preocupação também com o crescimento na China e a deterioração, né, do cenário para as endividadas incorporadoras, assunto que também eu toquei no Morning Call de ontem, a gente vem comentando praticamente todos os dias aí, porque o governo por lá vai sinalizando alguns estímulos e, de novo, os investidores vão ficando pessimistas, então basicamente é um jogo que a gente tem que continuar acompanhando, infelizmente. Bom, falando agora sobre a Europa vai caindo em bloco nessa manhã também, seguindo as quedas da Ásia nessa madrugada, os futuros de Nova York com pessimismo nessa manhã, e
o alerta da Moody's aí sobre a nota de crédito dos Estados Unidos. A gente pode comentar que Londres fica aí praticamente pela estabilidade, com uma queda de 0,01%. A gente tem a Alemanha com uma queda um pouco maior de quase 1%. França com uma queda também de quase 1%. Enfim, pessimismo é global realmente no dia de hoje. E já pulando para o Brasil, ontem eu tinha falado que duas coisas iam definir essa semana. A gente tinha a ata do Copom para sair hoje às 8 da manhã e o IPCA 15 saindo hoje às 9 da manhã. Bom, tô gravando isso aqui agora às 9h30 da manhã, essas duas coisas já saíram, mas não tem como a gente negar que realmente o que vai ditar a regra do jogo hoje é o exterior. Então os ativos domésticos vão ficar bem em torno mesmo de como vai acontecer se desenrolar aí, principalmente na economia dos Estados Unidos, as notícias que vêm por lá. Mas óbvio, vou comentar aqui rapidamente sobre o IPCA 15, ele acelerou aí para 0,35% agora em setembro, então muito puxado pela gasolina, mas ainda abaixo das expectativas, então veio um pouquinho menor do que era esperado pelos analistas, que era de 0,38%. Nos últimos 12 meses, então, a variação do IPCA 15 foi de 5%, ante 24% observado nos 12 meses até agosto. A estimativa era de 5,01%. E sobre a ata do Copom, minha gente, deixa eu pegar aqui o meu resumo também. Então, a ata do Copom acabou saindo aí às 8 da manhã no dia de hoje. E basicamente o que dá para a gente destacar aqui é que o Banco Central prometeu uma atuação firme na economia para reduzir as estimativas da inflação. Então, basicamente quem acreditava numa aceleração aí de quedas da Selic indo para 0,75, isso praticamente foi descartado. E a gente continua com aquela contratação que a gente tinha comentado na semana passada, de 0,50 para as próximas duas reuniões de Selic, finalizando então o ano em 11,75. Basicamente é isso, então vamos ficar bem voltados e analisando como vai ser o desenrolar hoje nas bolsas americanas, lá em Nova York. E é isso, ficamos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado, deixem seus feedbacks aqui embaixo e muito obrigada, ótimos negócios!